O Flamengo está muito perto de renovar com Bruno Henrique, mas o que realmente chama a atenção nessa história não é só a renovação em si, é o motivo por trás dessa decisão, e ele diz muito sobre o momento do clube. Segundo as informações mais recentes, o Flamengo já tem praticamente tudo acertado para renovar o contrato de Bruno Henrique até 2027. Ou seja, é questão de tempo até o anúncio oficial sair, e isso, por si só, já levanta uma discussão interessante, porque a gente está falando de um jogador que já tem 35 anos. Um atleta que naturalmente está na fase final da carreira. E mesmo assim, o clube decidiu apostar na permanência dele por mais tempo. Mas por quê? A resposta está dentro de campo. Nos últimos meses, Bruno Henrique voltou a apresentar um futebol muito mais consistente. Depois de um período de instabilidade, lesões e queda de rendimento, ele conseguiu retomar confiança. E isso fez toda a diferença. Muito disso passa pela chegada do técnico Leonardo Jardim. Com ele, Bruno Henrique ganhou mais oportunidades, mais sequência e, principalmente, mais liberdade para jogar do jeito que ele sabe. E quando isso acontece, o resultado aparece. A velocidade continua sendo uma arma forte. A movimentação incomoda a defesa adversária. E mesmo não estando mais no auge físico de alguns anos atrás, ele ainda consegue ser decisivo em momentos importantes. E é exatamente isso que o Flamengo está levando em consideração. Não é apenas sobre o passado vitorioso do jogador, não é só sobre tudo o que ele já fez com a camisa do clube, é sobre o que ele ainda consegue entregar agora, porque no futebol de alto nível, principalmente em um clube como o Flamengo, não dá para viver só de história. O rendimento atual pesa, e pesa muito. E nesse ponto, Bruno Henrique voltou a se provar útil. Além disso, existe um outro fator que muitas vezes passa despercebido: experiência. Em um elenco recheado de jovens talentos e jogadores de alto nível, ter alguém que já viveu decisões, já enfrentou pressão e já foi protagonista em grandes momentos faz diferença dentro e fora de campo. Esse tipo de jogador ajuda a manter o equilíbrio do grupo, ajuda em momentos difíceis e muitas vezes resolve jogos que parecem travados. Só que essa decisão também abre espaço para debate. Até que ponto vale a pena investir em jogadores mais experientes por mais tempo? Será que isso pode limitar o espaço de novos talentos que estão surgindo? Ou, por outro lado, será que abrir mão de um jogador ainda decisivo seria um erro? Essa é uma discussão que sempre aparece no futebol moderno. De um lado, a renovação do elenco. Do outro, a manutenção de peças importantes que ainda entregam resultado. E no caso do Flamengo, parece que a escolha foi clara: desempenho acima da idade. Se o jogador ainda rende, ainda decide e ainda agrega ao time, ele continua. E Bruno Henrique, pelo que vem mostrando recentemente, se encaixa exatamente nesse perfil. Agora, resta saber como ele vai manter esse nível ao longo do tempo, porque renovar contrato é uma coisa, sustentar desempenho é outra completamente diferente. De qualquer forma, tudo indica que o torcedor do Flamengo ainda vai ver Bruno Henrique em campo por mais alguns anos. E se ele continuar entregando o que vem entregando, essa renovação pode acabar sendo uma decisão muito mais acertada do que muita gente imagina. Se você curte esse tipo de conteúdo, com notícias do Mengão explicadas de forma simples e direta, já segue o canal porque sempre tem atualização importante por aqui.